Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 24 de agosto. Passando aqui rapidinho para partilhar com vocês algumas reflexões que me peguei fazendo enquanto ligava o computador para recomeçar o trabalho. Vida de professor é isso, né? A gente nunca para, a gente dá pausas. E eu fiquei pensando na capacidade que algumas pessoas têm de tentar limitar as coisas que existem à sua própria capacidade de compreensão. Já repararam? Já repararam que muitas pessoas agem assim, inclusive com a própria fé, com a crença que têm, inclusive com Deus? Porque pensa bem, eu aceito tranquilamente a ideia de que Deus lá atrás possa ter, a partir do barro, criado o ser humano, soprado nele o sopro da vida e aí pronto, nós surgimos. Ok, eu compreendo isso, eu aceito. Então, ok. Bom, agora a evolução das espécies, essa eu não entendo, eu não sei como isso pode ter acontecido, então eu simplesmente renego. Essa é a mania que algumas pessoas têm. Diante de um fato com o qual não se sabe lidar, ou eu aceito cegamente ou eu nego cegamente. E nós, professores de biologia e ciências, passamos muito por essa situação. Muitos estudantes que passam por nós olham para a evolução e está diferente do que foi dito, então eu renego a evolução. Totalmente. Agora pensa, eu só consigo entender a ação de Deus moldando o barro. Eu não poderia imaginar que o processo criativo de Deus pode ter durado anos, milênios, décadas, séculos. Não, não cabe na minha cabeça. Ou seja, o ser humano tem limitado Deus à sua própria capacidade de compreensão. Agora pensa, se as pessoas fazem isso com o poder da ação de Deus, ela não vai fazer isso com outras coisas? Sim, ela faz isso com outras coisas. E mais uma vez nós professores estamos na linha de frente dessa negativa absurda que muitas pessoas têm diante do novo, diante daquilo que não entendem e não querem entender. Imagina, por exemplo, que a minha geração estudou na sua formação básica, né, ensino primeiro e segundo graus antigamente, ensino médio, ensino fundamental, enfim, primário, secundário, ginásio, todas essas denominações que tivemos. Mas enfim, a minha geração teve 2 anos, um ano de filosofia e um ano de sociologia no seu estudo. Quem veio antes de mim nunca teve contato na escola com essas disciplinas. E aí o que acontece? Depois assim, de muita luta, conquistamos que essas disciplinas pudessem fazer parte da formação básica dos estudantes. E aqueles da minha geração e anteriores, porque não estudaram, porque não entendem, ou aceitariam cegamente ou negariam cegamente, pronto, negam cegamente. E a partir de agora, então, como é uma coisa que eu não entendo, eu já acho que está errado, eu já acho que está contra a família, contra Deus, contra mim, contra a sociedade, contra o quê? Por que a gente tem tanto medo de que nossos filhos estudem filosofia e sociologia? E por que nós mesmos não estudamos a filosofia e a sociologia? Por que a gente acha que nós, que nunca paramos para pensar, para analisar fatos históricos, para fazer relações, somos plenamente capazes de entender as coisas que existem na sociedade e que não são explícitas? E nós, então, acreditamos que nós temos essa capacidade, mas pessoas que passaram a vida entendendo, estudando essas relações, elas estão erradas. Por quê? Porque eu não entendo. Eu preciso entender, eu preciso dar conta. E eu preciso entender magicamente, eu preciso entender num áudio, eu preciso entender numa conversa de 2 minutos, eu preciso entender numa imagem. Porque também aquele esforço por ir atrás, por entender, por compreender, ele também não existe. E o que é um convite que a vida nos faz é para que a gente não tenha medo de descobrir as coisas, para que a gente não faça caber na nossa própria capacidade cognitiva as coisas que estão mundo afora. Eu não entendo. E é engraçado porque algumas coisas a gente aceita muito magicamente. Albert Einstein. Então, historicamente, me disseram que Albert Einstein era um cara fantástico. Ok, eu acredito que Albert Einstein era um cara fantástico, embora eu não faça a menor ideia do que Albert Einstein tenha dito, tenha escrito, tenha estudado. Durante muito tempo me disseram que Marx era um bandido, era um preguiçoso, era um arruaceiro, eu não sei nem o que se diz de Marx. E eu não faço também a menor ideia do que Marx tenha dito, tenha escrito, tenha estudado, mas eu aceito a ideia de que ele era uma pessoa ruim. O Brasil fez isso com Paulo Freire.
O que mais se vê hoje, e esse ano a gente comemora o centenário de Paulo Freire, o que mais se viu nos últimos anos é a tentativa de ofuscar o brilhantismo de Paulo Freire por pessoas que nunca leram Paulo Freire. E aí a gente vai nessa. Pessoas que nunca leram Marx, pessoas que nunca leram Einstein, pessoas que nunca leram Paulo Freire, por algum motivo se acham no direito de expressar a sua opinião como se ela fosse a mais correta. E nós damos poder a essas pessoas de nos dizerem em que acreditar, como acreditar. E nos acomodamos na nossa ignorância, resumindo as coisas que existem às nossas limitações. E não é isso que a vida nos pede. A vida nos pede que a gente amplie a nossa capacidade de entender. E a gente só vai fazer isso conversando, ouvindo, dialogando, nos expondo ao contrário, expondo a nossa opinião diante de pessoas que pensam diferente de nós, com a tranquilidade e a serenidade de que nós estamos aqui para aprender. Então pensem, por favor, a sociologia existe enquanto disciplina e ela precisa ser mantida para que as nossas crianças, os nossos adolescentes e por tabela nós adultos sejamos capazes de entender tudo o que está acontecendo na nossa sociedade e que os programas sensacionalistas não mostram e que os jornais mais convencionais não mostram. E que acontece por detrás das câmeras, nos cantos, e que a gente não saberia que seria assim se não tivessem pessoas se dedicando ao estudo disso. E elas precisam falar com a gente. A filosofia existe para que a gente seja capaz de entender o nosso próprio papel dentro da história da humanidade. Não tenhamos medo dessas disciplinas, não tenhamos medo de nada que nos convide a pensar e entender o mundo em que a gente vive e o nosso próprio papel nessa sociedade. Era essa reflexão que eu estava querendo apresentar para vocês. Essa coisa que eu não entendo de achar que tudo que existe precisa caber em mim. E, para além dos aspectos óbvios, a gente é muito pequeno diante do mundo. Tem muita gente por aí se dedicando a pensar coisas que a gente não consegue pensar. Vamos dar voz a essas pessoas, vamos dar ouvidos a essas pessoas. Vamos dar crédito ao conhecimento. Sabe, ao conhecimento que é construção histórica. Para Albert Einstein propor suas teorias, ele não sonhou com elas e magicamente ela brotou. É fruto de uma construção. Quantas pessoas o precederam para que ele chegasse nas suas leis? Assim foi com Marx, assim foi com Darwin, assim foi com Freire e assim precisa ser com cada um de nós. Nós não precisamos renegar o que foi feito historicamente para que a gente consiga construir uma história que caiba na nossa cabeça. Vamos aprender com essas pessoas. Esse é o convite que eu faço a cada um de nós hoje. Vamos aprender. Vamos aprender com tanta gente que sabe mais do que a gente. Vamos admitir que a gente é muito pouco diante do mundo todo. Vamos aprender. Boa noite.